Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje será de português e matemática. Vamos ficar bem ligadinhos. Começando por português, teremos aí os substantivos. Vamos conhecer melhor? Mas o que é o substantivo? Substantivo é a palavra que dá nome aos seres, indicando pessoas, lugares, sentimentos, estados, qualidades e ações. Tem um exemplo: homem, Pedro, Brasil, animal, cavalo e etc. São substantivos. Agora nós vamos ver quais são as classificações desse substantivo. Fica ligado. Aqui nós temos as classificações dos substantivos. Ele pode ser comuns, pode ser próprios, pode ser simples, composto, coletivos, derivados, pode ser concretos, abstrato e primitivos. Vamos conhecer cada um deles. Presta bastante atenção. Vamos conhecer, então, o substantivo comum e próprio. Substantivo comum. Nomeiam seres ou coisas de modo genérico. Por exemplo, nome de menina, país, hospitais, cama, mesa. Estão nomeando seres ou coisas. Ver o substantivo próprio. Substantivo próprios nomeiam em particular seres ou coisas da mesma espécie. Por exemplo, Thaís, Jamaica e Hospital das Clínicas. Veja que em comum, a menina, o nome menina é comum, mas quando você nomeou essa menina e colocou o nome de Thaís, ela já passa a ser um substantivo próprio. O nome do país, se você colocou lá Jamaica, ele passa a ser um substantivo próprio. Nome de hospital, se botou Hospital das Clínicas, já passa a ser próprio. Então, um endereço, uma repartição pública, tudo passa a ser o nome próprios, que são iniciados com letras maiúsculas. Também temos os substantivos simples, são aqueles formados por apenas uma palavra: papel, roupa, caneta, árvore, mesa, e dentre outros, que são substantivos que são simples: ventilador, camisa, e dentre outros. Temos também os substantivos compostos. São formados por duas ou mais palavras. Tem aí girassol, beija-flor, passatempo, guarda-chuva. Nós temos aí reco-reco. Todas as palavras são formadas por duas ou mais. Elas são substantivos compostos. Temos também os substantivos coletivos, que eles nomeiam grupos de seres e indicam um conjunto ou agrupamento de coisas e de seres da mesma espécie, transmitindo assim uma noção de multiplicidade. Por exemplo, o substantivo coletivo de livros é biblioteca, de flores é buquê e de peixes é cardume. Veja que eu estou falando de quantidade, de agrupamento, conjunto de seres, de coisas. Estou falando só de um livro, estou falando de vários livros, que é a biblioteca. Estou falando de uma flor, estou falando de várias flores, que é o buquê. Não estou falando de um peixe, estou falando de vários peixes, que é o cardume. Temos também o substantivo derivado. São aqueles que são formados a partir de outras palavras, que são as primitivas. Por exemplo, jornaleiro, sapateiro, livraria. Sabendo que jornaleiro derivou-se da palavra jornal, o sapateiro derivou-se da palavra sapato e livraria derivou-se da palavra livro. Então, formando-se outras palavras, que são chamados de substantivos derivados. Temos aqui o substantivo primitivo, que são aqueles que dão origem a outras palavras, como vimos lá em derivados. Temos exemplo de jornal, vai transformar em outra palavra, pode ser jornaleiro. Temos aí o ferro, que pode se transformar na palavra ferragem, ou ferreiro. E temos aí a terra, que pode se derivar, se transformar em uma palavra como terreiro. Então, eles derivam de outras palavras e transformam-se em outras palavras. Aqui nós temos os substantivos concretos. Eles nomeiam seres de existência real ou imaginário. Por exemplo, temos sereia, que é um substantivo concreto e imaginário. Temos aí a parede, o biscoito, são coisas que nós pegamos, tocamos. E temos aquele de sentido imaginário, que a gente imagina, como lobisomem, saci-pererê e dentre outros. Temos aqui o substantivo abstrato. Designam qualidade,
sentimentos, ações ou estado dos seres, do quais não se separam e nem podem existir isoladamente. Por exemplo, saudade. A gente sente saudade, sentimos carinho e temos também a beleza, que independem de outros seres. Então, substantivo abstrato são aqueles que nós não podemos tocar, mas eles não podem existir isoladamente. Agora, nós vamos para a matemática. Vamos falar sobre tratamento da informação. Vamos ver. Por que o tema tratamento da informação está associado à matemática? Inúmeras informações divulgadas incluem dados numéricos, que têm índices, taxas, porcentagens, valores e dinheiro e etc. Há um ramo da matemática, que é a estatística, que visa organizar, resumir, apresentar, interpretar as informações. A estatística trabalha com médias, porcentagens, tabelas e gráficos, e etc. Vamos conhecer um pouco mais como é que funciona. Aqui nós temos o gráficos, que tem várias configurações, ou seja, vários formatos. Eles podem ser de setores, de barras ou lineares, e possuem eixo horizontal e vertical. Vamos conhecer o gráfico de setores. Aqui nós temos o gráfico de setores. Os gráficos de setores também são chamados de gráficos de pizza. Para construí-los, basta dividir um círculo em setores circulares, que se assemelham à fatia de pizza, proporcionalmente a cada informação. Nós estamos vendo aí que tem um gráfico no formato de uma pizza, que é redondo. E cada pedacinho desses gráficos, ele tem umas cores, que estão informando a porcentagem de cada ínter. Geralmente, esses gráficos eles são usados para informar porcentagem. Aqui nós temos a atividade de lazer preferida. Temos esporte, internet, música, vídeo e leitura. E cada pedacinho desse, do gráfico, ele está informando a porcentagem, né, de preferência sobre atividade em lazer. A gente pode ver aí que estão sendo, no caso assim, dividido por porcentagem. Temos aqui o gráfico de barra. São feitos por meio de retângulos que representam a quantidade relativa a cada informação. Esses retângulos são alinhados por sua base. A sua altura varia de acordo com a variação da grandeza que eles representam. Além disso, cada barra, que é o retângulo, está relacionada a uma informação, que pode ser um período, pessoa ou etc. Vemos aí que nós temos vários retângulos na cor azul, vermelho e amarelo. Eles são classificados por período, que são as datas que estão aí embaixo, 2008, 2009 e etc. E temos por pessoas, que são as quantidades, que nós temos aí 35, 30, 25, 20 e etc. Então, eles são geralmente usados para estar relacionando informações de períodos e de pessoas. Aqui nós temos os gráficos de lineares. É uma reta que passa obrigatoriamente pela origem do sistema de coordenadas, ou seja, nos pontos 0, que temos aí um 0 no meio. Possui um eixo, que é uma linha no horizontal e uma linha na vertical, com essa barra, que é um traço que nós temos aí em vermelho. Esses gráficos lineares geralmente é usado em equações e funções, que são assuntos de matemática que nós vamos ver mais lá na frente. Estou mostrando para que você possam ter a noção da diferença entre gráfico de setores, gráficos de barra e gráficos lineares, que é esse que eu estou mostrando aqui para vocês. Agora vamos conhecer sobre as tabelas. Para que usamos as tabelas? Então, para que servem as tabelas? Tabelas devem explicar um determinado evento, ou seja, ela deve ter significado próprio. Tabelas devem ter um título e este deve ser autoexplicativo. As tabelas devem constar as unidades de medida que serão utilizadas na tabela. O cabeçalho sempre deve ser delimitado por traços horizontais. Sempre que possível, ordene os dados de colunas e ou linhas de sua tabela de maneira crescente ou de maneira decrescente. Vamos conhecer dois tipos de tabela. Vamos ver aqui essa tabela, que é a tabela simples. Estamos fazendo diversas pesquisas sobre as características dos alunos.
na minha turma, a pesquisa é sobre a cor de cabelo. Veja o resultado da tabela. Veja que essa tabela pede cores de cabelo da turma do primeiro ano. Nós temos um lado a cor do cabelo e temos do outro a quantidade de pessoas. Temos o loiro, que temos 2 pessoas, castanho temos 3 pessoas, preto temos 5 pessoas e ruivo temos 3 pessoas. Veja que ela é uma tabela simples, por quê? Esse tipo de tabela, ela é simples porque relaciona apenas uma grandeza. Ele quer saber apenas de um tema. Qual é o tema que eu quero saber? A cor do cabelo da turma, não tem outro. Então, ela é chamada como uma tabela simples. Temos aqui também que é uma tabela de dupla entrada. É aquela que apresenta 2 tipos de informação. Exemplo, essa tabela tem que saber sobre produção e exportação do café por ano. Veja aí, qual é o título? Produção do café de 1991 a 1995. Por que ela é dupla? Porque ela vai buscar mais de uma informação. Ela quer saber produção e exportação do café. Aqui nós temos os anos e a produção em toneladas e a exportação que nós tivemos também em tonelada. Então, esse tipo de tabela relaciona mais de uma grandeza. Então, ela tem mais de uma informação. Ela não quer saber só sobre a produção, ela quer saber sobre produção e exportação. Por isso, ela é chamada de tabela de dupla entrada. Então, você aprendeu o quê? Esses gráficos são muito utilizados na visualização de números percentuais. As informações apresentadas em gráficos facilitam a visualização dos dados de forma clara e objetiva. Também são conhecidos como gráfico de pizza ou gráficos circulares. Temos aí o gráfico de setores e lineares. E temos a tabela simples e a tabela de dupla grandeza, que acabamos de ver agora nos nossos slides na videoaula, tá certo? Podemos ver aqui. A professora do 5º ano trouxe algumas informações para que os alunos pudessem entender o funcionamento da Escola Sistema Solar. São 300 crianças entre 6 e 11 anos, são 900 cadernos e borrachas, 1.500 livros didáticos. Será fácil organizar tudo isso? Então, para ter essa organização, eu vou criar tabelas e gráficos. Então, ele é muito utilizado para que a gente possa ter uma organização, certo? Então, eles são muito importantes. Qual a melhor forma podemos organizar isso? Aqui pergunta, é fazendo as tabelas e os gráficos. Espero que vocês tenham aprendido nessa aula. Ficamos aí até a próxima. Super beijo no coração de cada um de vocês.